No último dia 17 de maio, foi comemorado o Dia Internacional da LGBTfobia. Será que comemorado é bem o termo exato para essa data? Para saber se isso é uma questão de comemoração, de conscientização, de tudo junto, eu recebo aqui o Ulisses Massinhan, jornalista, militante, ativista da causa LGBT já há muitos anos. Ulisses, prazer te receber, seja bem-vindo. É um prazer enorme estar aqui conversando com você mais uma vez. E eu acho que não é só comemorar, é trazer o tema à tona. É uma possibilidade, esse dia é uma possibilidade de você estar discutindo essa temática em todos os meios de comunicação. E a nossa ideia também é levar essa discussão para as escolas, para as universidades. Eu acho isso muito importante. E parece uma coisa tão fora de propósito que você ainda tenha que discutir preconceito em pleno 2018, né? Parece que isso não podia mais existir de jeito nenhum, né? Eu acho que, por mais que a ciência avance, as pessoas ainda trazem um certo ranço do passado, e eu acredito que sempre o preconceito ele é fruto da falta de informação, né? A falta de informação é que gera muito desse preconceito, e muitas vezes outros segmentos da sociedade acabam incentivando alguns atos violentos contra os homossexuais. A gente tem visto isso também acontecendo aqui na nossa cidade. Nós tivemos no ano passado um assassinato e, assim, o interessante de todo é sempre há um requinte de crueldade. Uhum. Não é uma violência normal, não é um simples empurrão, né? É sempre algo extremamente violento. E o que será que pode explicar essa violência? O que leva determinadas pessoas que são doentes, né? Só pode ser doentes para fazer um negócio desse, a agir com esse requinte de crueldade contra alguém que só está vivendo a própria vida? Eu acredito assim, além dessa falta de informação, eu vou tocar num tema polêmico, mas eu acho importante a gente falar. Eu acredito que a nossa sociedade avançou, nós conquistamos inúmeros direitos, mas ainda existem religiosos que acabam usando o púlpito para incentivar a violência, incentivar que pais coloquem seus filhos menores na rua, em situação de risco. Tudo isso e muitas pessoas acabam usando isso também como um argumento. E para quem já tem algum problema mal resolvido ou é violento, acaba sendo um incentivo, né? Acaba sendo um incentivo à violência contra os LGBTs. Aqui em Ponta Grossa, nós temos aí, nos últimos anos se avançou muito nessa discussão, mesmo a gente tendo uma sociedade que é dita conservadora, nós tivemos algumas conquistas, como o próprio Conselho, né? Que a cidade foi pioneira nisso, né? Eu acredito que nós estamos avançando muito. A lei que criou o Conselho LGBT no município foi um grande avanço. Nós somos pioneiros no estado. Então, existe até um apoio político para essas questões sociais e de direitos humanos. Mas eu acho que a gente precisa avançar mais, né? A gente precisa que isso seja algo discutido em todos os ambientes. E quando a gente vê aí, ultimamente, principalmente a ficção, as novelas, né, na Rede Globo, que é uma grande formadora de opinião, colocando em uma novela a questão do transexual, na novela seguinte, colocando, nessa mesma novela tinha o transexual e o travesti, mostrando essa diferença. Aí, numa próxima, eles fizeram uma abordagem com muito humor da questão da bissexualidade, da homossexualidade. Isso, na tua avaliação, ajuda, atrapalha? Como é que você vê essa construção na mídia? Eu sinto assim, toda vez que o tema é colocado à tona, se traz isso numa novela, numa reportagem, eu acho isso de extrema importância. A gente é de uma outra geração em que falar de homossexualidade era proibido, não se falava isso, né? No finalzinho ali da ditadura, era um tema proibido. Então, eu acho importante trazer isso à tona,
para tornar isso mais natural. Afinal, eu acho muito difícil que alguém não conheça um gay, não conheça uma lésbica, não conheça um travesti. Então, tornar isso mais natural, essa abordagem, e passar a entender as pessoas não pela sua sexualidade, mas como um todo, como um ser humano, enxergar o outro não apenas pela sexualidade dele, mas pelo que ele é como pessoa. Eu acho isso que é o mais importante. Exatamente, porque a orientação sexual ou a questão de gênero não vai definir caráter, né? Não, de maneira nenhuma. E talvez aí é que esteja um grande problema das pessoas, tanto de um extremo quanto de outro, né, Uli? Porque você vê, ou por um lado, a canonização das minorias, ou o absoluto massacre. E são só pessoas. Sim, eu acredito que não só os LGBTs acabam sendo colocados à margem, a gente vive num país onde a gente ainda está tentando buscar os direitos básicos, os direitos humanos básicos. A gente ainda vê muita violência contra a mulher, e a mulher não é minoria, né? A gente vê violência contra diversos segmentos. Então, eu acho importante a gente estar discutindo isso e, principalmente, estar atento à postura dos futuros candidatos. A gente tem visto candidatos com um discurso extremamente preconceituoso, extremamente racista, extremamente machista. E será que isso é um avanço? Exatamente, porque nós já temos uma sociedade que tem a tendência a ser violenta. Aí você ainda vai ter isso como política pública? Aí você pode estar... Porque nós temos hoje aí, eu vi esses dias que nós temos em média um transexual ou travesti assassinado por dia no Brasil, única e exclusivamente por ser transexual ou travesti. Quer dizer, isso não existe algo no mundo que possa explicar, né? Nós somos campeões na violência contra os travestis, contra os LGBTs, de uma maneira geral. A gente está beirando aqueles países que nem lei não tem. Então, isso é algo assustador. Então, é importante a gente estar falando desse assunto, estar discutindo, né, no nosso município, e as políticas públicas do nosso município avançaram, e a gente tem várias conquistas nesse sentido, né? O Grupo Renascer tem hoje um projeto, né, e dentro desse projeto a gente oferece diversos serviços à comunidade, não só à comunidade LGBT, mas à comunidade em geral. E muitos desses casos a gente pode atender dentro da instituição, porque nós temos uma equipe. Nós temos assistente social, nós temos a psicóloga e nós temos uma advogada. Então, se você sofrer violência, você pode procurar a nossa instituição. Mesmo que você não seja da população LGBT. Mesmo que você não seja da população LGBT. Mas nós estamos abertos de uma maneira para a população em geral, porque eu acredito assim que o nosso papel vai muito além. A instituição já atendeu também mulheres em situação de risco, mulheres que sofreram violência, e a gente tem que entender que a gente tem que abrir as portas, né, já que a gente conseguiu manter essa estrutura. E, inclusive, a instituição, o próprio Grupo Renascer, é um baluarte aí nessa luta, né? Porque o grupo começou pequeno, com uma dificuldade imensa, e graças à boa vontade e a garra mesmo, né, dos integrantes, ele foi crescendo, se firmando, e hoje é referência no atendimento, né? Eu fico muito feliz porque no começo do século, quando a instituição foi fundada, a gente jamais imaginou que a gente ia seguir e trilhar esse caminho. Então, assim, é uma grande felicidade. A gente passou por momentos muito ruins nesses 18 anos de história, mas hoje a gente conseguiu uma estrutura, a nossa instituição é uma referência por Estado, então isso eu acho que é uma grande conquista. E para a comunidade LGBT, os grandes desafios ainda são baseados no preconceito, questão de mercado de trabalho, educação, ou é uma falta de acesso
comum a qualquer comunidade no Brasil? Bom, eu vejo que os LGBTs nós conseguimos alguns avanços, alguns direitos, sempre via Supremo, né, sempre através do Judiciário, porque quando essas nossas necessidades chegam no Congresso Nacional, simplesmente elas não são votadas, né, mas isso não é uma questão só com relação aos LGBTs. A maioria do que é de interesse público dificilmente é votado no Congresso. Então, a gente também tem que estar atento a isso. Existem algumas conquistas em termos de mercado de trabalho, mas nós ainda precisamos de uma certa parceria e se tiverem instituições ou empresas interessadas em fazer uma parceria com a gente, seria, assim, muito interessante. E como que o pessoal pode entrar em contato? O pessoal que tem interesse em fazer essa parceria, até esse posicionamento que eu acho que funciona muito como um marketing social, né? Eu acho isso bem importante. As pessoas podem entrar em contato com a gente pelas redes sociais, é a maneira mais fácil, e buscar a nossa instituição, que fica ali na Rua Bittencourt Sampaio, ali na Nova Rússia. O número é 283, eu nunca consigo lembrar esse número, mas podem buscar a gente, é mais fácil fazer um primeiro contato pelas redes sociais, e daí a pessoa passa por uma triagem com a nossa assistente social e pode também participar dos nossos grupos, que são, dentro da instituição, grupos que são comandados pela nossa psicóloga. Então, são grupos de conversa, é uma terapia em grupo que a gente faz dentro da instituição. E voluntários são bem-vindos de qualquer área, doações. Como é que o pessoal pode colaborar também com o grupo? Bom, voluntários são sempre bem-vindos. A nossa instituição, ainda assim, mesmo sendo uma das que tem melhor estrutura, a gente ainda precisa de muitos voluntários. A gente acaba fazendo um trabalho inverso. Quando a gente precisa, a gente vai atrás dos amigos. Ainda bem que a gente conhece muita gente. E nós temos muitas pessoas que apoiam a nossa instituição. Além do apoio das instituições públicas, como a Ação Social, a Secretaria de Saúde, nós temos também o GET, que é o Grupo de Estudos Territoriais da Universidade, que é um grande parceiro nosso, e alguns professores muito especiais da instituição, e alguns outros organismos que acabam sendo nossos parceiros, como o Diretório Central de Estudantes, e diversos outros que a gente acaba fazendo ações em conjunto. Tá certo, eu te agradeço demais, parabéns por esse trabalho que é feito aqui. A gente está sempre aqui no programa com as portas abertas para divulgar essas iniciativas e vamos lutar cada vez mais para que a gente não tenha preconceito de nenhum tipo nesse país, porque isso ninguém merece, né? Ai, que bom, muito obrigado por abrir mais uma vez espaço para a nossa instituição. Sempre um prazer receber um amigo tão querido de tanto tempo. Ai, que bom. E o Autoestilo de hoje fica por aqui. Lembrando que o nosso e-mail é programaautoestilo@gmail.com. O telefone 991323536. Eu quero deixar um abraço, um agradecimento muito especial para a equipe de New Hair Design, a Vanessa, o Nil, que assinam a produção visual. Um carinho muito especial também com a Lorena, da Dona Z Semijoias, que hoje reservou para a gente aqui um conjunto maravilhoso de cristal rosa, uma pedra que tem uma energia muito positiva. Esse cristal rosa vem junto com o ródio negro, com a zircônia, aqui mais zircônia. São peças que ajudam a gente a brilhar e melhoram o nosso dia a dia. Dona Z Semijoias. E para você que está acompanhando a gente, claro, um grande abraço e o nosso encontro marcado na semana que vem aqui na TV Vila Velha. Até lá!